E assim, preparados para iniciarmos o 8º FAS, nós convidamos agora ao palco para nos prestigiar com sua palestra A Evolução do Conhecimento, o senhor Antônio Benatti. Antônio Benatti é PhD em Física no campo da fusão nuclear, a FRIO, pela Tokyo University, e engenheiro elétrico pela Unicamp. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o doutor Antônio Benatti. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou até esquecendo aqui o microfone. Os italianos não gostam muito de coisas nas mãos, né? Então, é sempre assim. Depois desse pequeno documentário, eu precisava não falar mais nada, né? Porque, assim, eu acho muito curioso, né? Entrando aqui hoje, aqui precisei de um toalete. Aí fui buscar e vi que todos os teatros são parecidos assim com os teatros gregos, porque quando você desce essa escada e vai saindo, tem uma abertura para a rua. Então, eu espero não precisar sair por lá, caso a palestra não seja tão assim encantadora. O primeiro ponto é quando eu queria agradecer profundamente ao doutor D'Amico, o Guaran, que tem um pouco mais de proximidade sempre nesse bate-papo, Carlos e outros, que esse é meu 7º ano, eu acho que só um ano que não estava no Brasil, não via o FAS, e fiquei muito honrado e muito pensativo sobre essa questão do meu tema aqui, né? Deixa eu ver se ele entra ali para... Podemos... Ok. Bom, antes de entrar essa questão, eu vejo... desculpa, a coisa andou muito longe aqui. Antes de começar nesse sentido, sobre a estrutura do conhecimento, como eu vou começar no período um pouco grego, quero dizer que o ser humano enfrentou talvez a maior fronteira nossa sobre a relação do conhecimento foi a própria presença da morte. Algumas correntes de pensamento dizem que se nós não tivéssemos essa grande fronteira, porque ela é o único obstáculo real imposto de fora para dentro ao homem, não tem nenhuma outra coisa que nós não possamos fazer. Agora, a morte é inevitável, e como ela é um processo que surge de fora para dentro, a grande parte dos pensadores, já na Grécia Antiga e muito antes, já Heráclito e outros, faziam reflexões sobre essa questão de que jamais nem o pensamento humano teria se desenvolvido se a morte não existisse. Claro, para começar, aparece assim à tarde, né? É um pouco complexo. Entretanto, essa é uma das certezas imensas do homem. E outra questão, para a gente, é bom a gente lembrar, que a grande luta da humanidade, em termos básicos da nossa civilização desde os tempos remotos, foi o combate à fome, a peste e a praga. São 3 grandes artifícios. Não existiria ciência de nenhuma natureza se nós não tivéssemos algumas coisas que aparentemente julgamos como sendo muito más, né? Mostrando que o mundo, mesmo na sua adversidade, tem uma força impulsora de evolução que nos escapa da compreensão. Nela, acredito eu, esteja esse encanto da arquitetura desconhecida de Deus, essas infinitas coisas que nós não vemos. Eu vejo também muita fala sobre essa questão da sustentabilidade, é um assunto que é o tema do nosso fórum. E, claro, quando a gente olha a questão desde o homem primitivo, na sua época de homem caçador, sempre a luta por essas relações de sobrevivência, poluir um lugar ou marcar o lugar, por exemplo, foi o nosso primeiro manifesto de posse do ponto de vista civilizatório. E está arraigado nas nossas relações da estrutura da propriedade, porque quando o nosso gado entrava numa terra e urinava nessa terra, comia e defecava nessa terra, naturalmente se estabelecia uma posse. Os aventureiros que nos seguiam sabiam que lá passou alguém.
Então, muita gente ainda tem isso é desconhecido do sujeito, um desejo de marcar território. É a sociedade do ter, é a sociedade que busca profundamente marcar o território. Nunca nós vivemos numa época, acredito eu, do ponto de vista com tanto conhecimento, onde o sujeito está na estrutura de centro do universo, né? Todas as pessoas não buscam de forma alguma a reserva ou anonimato. Eu hoje estava no avião, uma família perdeu uma criança que entrou embaixo do banco e os pais ficaram procurando, porque eles estavam o tempo todo brincando com tablet. Aí, quando você olha, por exemplo, os contratos antropossociológicos, antropomórficos do pensamento, nosso primeiro contrato, então, era o contrato de luz e sombra. Escurecia, nós dormíamos, depende da época do ano, invernos longos, e tinha luz, andávamos, e o mundo era hostil nessa relação. Então, o Fiat Lux, a luz que se faz, expande profundamente a questão do imaginário do homem. E nós ainda lutamos por coisas... o que eu queria colocar no tom da minha palestra é que somos modernos e primitivos, base ainda na nossa essência. Por isso que a evolução do cérebro humano, apesar de toda a história de conhecimento, quando vai tomar decisão, ainda às vezes é movido por arquiteturas que são primitivíssimas. Grande parte das disputas entre as pessoas pela posse, porque os fantasmas da fome ainda assolam uma parte imensa da humanidade. Então, nós somos um dos únicos animais que é capaz, talvez o único animal, efetivamente, que eu não posso fazer isso com medo de causar uma ofensa a algum animal até mais superior em comportamento que o nosso, mas nós somos o único animal que é capaz de cooperar coletivamente. Nenhum outro animal é capaz de fazer isso. Se você puser 150 chimpanzés lá no estádio do meu time, lá o Palmeiras, né, aqui do Grêmio, do Inter, e depois dos 151º macaco, 151 lá, eles começarão a se desentender. Eles não farão uma sociedade organizada para criar nada. A única entidade que tem capacidade de cooperação solidária, ainda que nós conhecemos com todas as vicissitudes que ainda temos, é o ser humano. E essa questão da relação da colaboração. Então, eu pergunto, se o conhecimento e a evolução na história da própria humanidade é a própria construção da própria humanidade. A nossa civilização e nossa humanidade não é pronta, é construída. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de salientar aqui. Então, vai ser muito difícil, enquanto a gente não aprender a lidar com a territorialidade, posse, avareza, ira e estupidez para resolver grande parte dos nossos problemas, falar ainda de sustentabilidade. Eu fiz um congresso nos Estados Unidos há muitos anos, no ano de 92, e eu me lembro que, para entrar nesse congresso, era um congresso da Exxon, uma das maiores petroquímicas do mundo, chamava Latin American Safety Meeting. Foi feito nos Estados Unidos e era em inglês o congresso, embora fosse latino-americano, né? Muito interessante. Tinha uma única pessoa que falava inglês, era a América Latina toda. Tinha algumas pessoas. Aí o congresso foi lá em inglês e eu fiz uma brincadeira chamada Environmental Master Game. Era um game que, para a pessoa entrar na sala, ela tinha que responder assim: de onde você está sentado, aponte o norte. E as pessoas... Que lua era ontem à noite, né? A lua de ontem à noite? Como chama o seu vizinho da esquerda, da direita? Onde está situado o terreno da sua casa? Qual a primeira planta que floresce na primavera? Para onde vai o lixo? Da onde você mora, tal. E aí a sala estava quase na hora de começar o evento e tinha uma pessoa com gabarito. Demorou para encher a sala, porque a gente às vezes pensa na questão da sustentabilidade como uma equação extremamente complexa. Mas quando a gente tira no mínimo múltiplo comum, que somos nós, a gente acaba percebendo que ela é uma equação que às vezes está na inobservância do nosso meio, da nossa própria relação consigo mesmo, com o outro, com o mundo, com as coisas. Então, o conhecimento é libertador, sem sombra de dúvida, porque
nos coloca no lugar desse mundo, com o privilégio que nós temos. Nós somos uns seres, a física diz assim, nós não criamos massa. Tudo o que a gente recebe do começo até o fim da vida é dado. Tem a luta, tem o esforço, mas é dado. Eu queria registrar essa questão, porque eu vou começar daqui, né? Bom, passamos lá dos homens de Neandertal aos caçadores e aos acumuladores de proteína. Eu me lembro que teve um congresso aqui que um amigo americano, o Garland, falou uma vez sobre essa questão da grande luta pela nutrição na proteína, né? Até, imagine, eu sou um próprio exemplo aqui de que morre um monte de gente de fome e um monte de gente de obesidade, né? Então, a gente tem que olhar os graus de coerência. Então, é muito complexo antropomorficamente refazer o contrato de posse e de territorialidade que marcaram os antigos. Às vezes a gente está jogando um lugar simplesmente jogando alguma coisa no lixo, ali, numa outra ponta, simplesmente para dizer que nós passamos ali. A marca de território. Em casa as pessoas brigam pelo sapato, enfim, tem todo... Essa coisa é antropomórfica no homem. Eu ia colocar, começando na Grécia, eu pulei uma grande parte da história do conhecimento, mas acho que, para não ficar também muito fora da possibilidade de fazer algumas conexões, eu coloco lá que no século VII a.C., tem a descoberta do logos e da razão. Ou seja, se os gregos começam a falar sobre a estrutura da razão, porque a mente mente, a razão também é um processo no qual sempre há avaliação e julgamento sobre alguma coisa observada por um sujeito com um cabedal de repertório capaz de observar. Se do ponto do observador, a visão mítica, a mágica foi um dos principais elementos de manifesto de cultura. E é curiosíssimo que o mítico, tem pessoas muito mais competentes aqui nessa sala para falar sobre isso, mas o Deus que nós temos, Yahvé, e outro era o Deus que habitava as montanhas. Então, na relação mitológica nossa, a gente passou a olhar para o céu. Tem outros que olhavam para as profundezas da terra e as outras questões. E a Grécia, nesse ciclo, a base mítica era muito grande, porque o politeísmo e crenças míticas em muitos deuses revelava, claro, uma impotência do homem sobre lidar com todas as estruturas que apareciam à frente dele. Nada diferente da gente, de vez em quando uma pessoa diz assim, eu estou levando um amuleto aqui, né? Eu tenho um santinho de alguma coisa lá da Amazônia que eu trouxe de uma tribo que me protege. O homem tem uma estrutura mítica, porque sem a estrutura do mítico, sabendo que nós morremos, a dimensão transcendente ou a dimensão do mítico é uma dimensão necessária a viver. Eu me lembro um dia, o maior choque que tive na minha vida foi em Portugal, na Universidade de Lisboa, e ficava numa sala esperando o reitor, e estava escrito assim uma poesia lá do Fernando Pessoa, uma frase: somos todos cadáveres adiados. Quer dizer, tem gente que precisa ser colocada na terra mesmo, porque senão... eu não falo que essa base mítica é uma base suprema de alta esfera de alcance. Não, às vezes são bases míticas extremamente primárias, primitivas do sujeito, né? Quando a razão, o estado da razão começa o logos, hoje a gente não se loga no computador, né? Cara, depende do que você está ligado. Então, o logos é um lance, é uma relação com o que você está ligado. E ele vai mudando a partir do momento que você faz combinações e outras. Os gregos sacaram isso. E deu um grande impulso à estrutura do conhecimento, porque se permitiu começar a pensar em outras lógicas, a estruturação do discurso, ou seja, a epistemologia começou a dar lugar, porque a sabedoria só tinha os sábios. Tá? E, por exemplo, a criança, qualquer outra na sociedade nem existia, a mulher nem existia como entidade. Bom, pessoal, essa questão é tão séria que eu não falei uma vez que Montesquieu e Rousseau, quando os índios foram trazidos em Paris com gente sábia, ficaram 3 dias num congresso analisando se tinha alma, se pensava, se era homem, se era bicho, até que alguém falou assim, faça uma pergunta ao índio.
quem que ele acha que somos nós? E o índio disse, acho que vocês são deuses, porque vocês são brancos, devem ter vindo de uma nuvem. Então Montesquieu vira e diz assim, quem será incivilizado nessa sala? O índio, que a gente está pensando se tem, enfim, é homem, é bicho, o que é. Então a dimensão do mítico ela é extremamente... nos persegue sempre. Não tem ninguém que não tenha uma crença subjacente, alguma coisa que está contrariando a razão dele. Talvez até para escapar do pensamento fatal da frase que eu li lá na Universidade de Lisboa. Bom, então os gregos começam a dar vazão à chamada episteme, ou a questão de que ouvir outras vozes, construir discursos, ver o que você pensa, ouvir mais. E sem isso não seria possível a democracia na Grécia, porque a doxa quer começar a montar o pensamento, a discutir sobre o pensamento e produzir esse pensamento. Não é a revista Veja ou qualquer outra de preferência que eu leio no final de semana ou a novela que eu assisto. Há uma grande preguiça sobre a questão do doxa. É quase impossível se sustentar, muitas vezes, um discurso, uma discussão com alguém. Ou seja, é importante para quem quer trabalhar essa questão de diversidade, pluralidade e tal, perceber a relativização das opiniões. E, a partir dessas considerações, entender que o diálogo e o discurso se constrói através do aprofundamento nas discussões. Tem muita gente que chega em casa onde diz, olha, acaba essa conversa, não quero mais falar sobre isso. Principalmente eu, se a minha mulher me dá uma bronca, eu de vez em quando uso a minha doxa. Eu falo, olha, esse assunto não vai prosperar. Né? E eu uso o poder ou a autoridade ou a minha influência para parar a discussão. Os gregos discutiam exaustivamente alguma coisa. Eles estavam interessados no pensamento comum. Paradoxalmente, eu não sei até onde eu vou chegar aqui na palestra, mas, paradoxalmente, ainda hoje, a questão do alcance das discussões, níveis de profundidade dessas discussões, elas são, às vezes, interrompidas muito, porque a produção de conhecimento, tem muita gente que compra livro, nunca vai ler, ou que faz qualquer outra coisa e vai buscar, eu vi aqui no Enem, um monte de gente buscando resenhas e resumos de livros que iam cair lá, porque, às vezes, não tem um repertório muito grande, pessoal, construído a partir da sua própria reflexão. Compra a reflexão. A sociedade de consumo é fortíssima nessa relação. E para os gregos, o técnico é diferente da estrutura de conhecimento, porque o conhecimento é uma função superior da mecânica de um funcionamento. Se você imagine ser consultado por um médico que tem uma visão orgânica somente biológica do organismo. Não entende? Você é uma pessoa mais complexa que a sua relação. No passado, os animais que eram considerados não terem esses níveis de sensibilidade porque não podiam falar ou expressar qualquer estrutura de sentimento, todas as escolas de veterinária ou de medicina abriam os animais até eles morrerem, porque o animal não tinha ciência, anestesiavam o animal e iam tirando os órgãos até que o animal morria. Então, a tecnologia prescindida de conhecimento é extremamente perigosa, porque ela, às vezes, é soberba. Né? Bom, passando um pouquinho mais à frente, na Idade Média, o conhecimento se desenvolve a partir do cunho religioso, ou seja, a educação começa, na Idade Média, a entrar mais para a educação monástica, porque a educação era, no passado, uma genética. Se você não fosse rei, não tivesse acesso hierárquico a ela, a educação monástica foi um dos grandes trabalhos que a igreja fez à sociedade, porque permitiu que a plebe, pessoas que jamais teriam acesso à educação, tivessem acesso à educação. Então, na realidade, a compra de títulos no passado, de nobreza, se davam só para você poder acessar e estudar, ou ter alguma espécie de poder ou posse, mas você podia ser alguém, mas sem nenhum conhecimento você não era nada. Era extremamente valorizada a capacidade de pensar, porque te tirava de um modelo de representação que você era obsoleto, inútil e irrelevante. Esse era um problema sério para você ter uma audiência, precisa ter alguma estrutura de conhecimento. Então, a razão, acima da razão, da verdade, estaria a fé, que, na minha opinião, é a razão raciocinada. Para ter fé,
é preciso muito conhecimento. Ao contrário do que se pensa, a fé é fruto da razão raciocinada, na minha opinião. Não prescinde da ciência, não prescinde da clareza, mas a fé é objeto profundo de estudo do sujeito, da sua interioridade, enfim, de um conjunto complexíssimo de coisas. Aí a gente tem as grandes influências de grandes pensadores como São Tomás de Aquino, que afirma que a razão é incerta, né? A pessoa, hoje a gente pode perguntar para qualquer pessoa, você quer ter razão ou quer ser feliz? Numa briga em casa, você quer ter razão? A outra pessoa diz, te dou toda a razão, mas você está infeliz com a sua razão é incerta. Ela é insustentável no sentido, porque ela é a particularização do observador sobre uma determinada coisa. E quando ela se torna monolítica, às vezes é incapaz de ter a capacidade de se tornar universal aquela razão que eu tenho, porque eu estou vendo a razão apoiada num ponto de observação no meu perímetro de alcance, com meus recursos de alcance intelectuais, enfim, com meus recursos, seja de qualquer natureza. Aí você começa a ter a razão, trazendo que a razão é incerta, tem que se ver para se crer e crer para se ver. Esse aí é um assunto que a gente podia ficar aqui um monte de tempo, né, falando, mas é a verdade, por exemplo, da nossa própria língua, né? A verdade nossa do português aqui, que vem tem uma base do árabe que chama murad, que é a verdade de crença ou procedência. Quem disse isso? É o novo presidente? Acredito. Tem a verdade de atalaia, perdão, essa verdade de atalaia, que é a verdade de origem, credo ou procedência. Tem a verdade factual mesmo, que é a verdade amurad do árabe. E tem a verdade de veritas, que é a verdade latina, que é a verdade documental, escrita, onde que está catalogado. Hoje todo mundo acredita na verdade do Google, né? Olha o volume de fake news nas... Agora, você imagina se tivesse pensamento crítico existente, o doxa mais ativo, se teria tanta fake news andando no mundo? Claro, o que eu quero dizer, em conhecimento e cultura, não tem quem é atrasado, quem é adiantado. Tem uma questão, o jeito que a Índia cuida culturalmente, ou também tem conhecimentos lá na floresta amazônica, em qualquer outro lugar, o conhecimento não tem, é uma relação atemporal, e é uma questão do grau de profundidade que você tem de informação sobre alguma coisa, sobre um domínio até muito epistêmico, mais profundo, científico das coisas. Aí se começa, no século já XII, a separação também entre a ciência e a filosofia. Muita gente achava que a filosofia pensava um mundo só na experimentação reflexiva e que, através da experimentação reflexiva, não se podia evoluir. Desculpa eu estar falando assim, né, mas o que é interessante é que todas as ciências modernas, por exemplo, ninguém hoje vai construir um avião, por exemplo, com experimentação ativa. A física, por exemplo, a ciência é oriunda da filosofia, porque ela pensa primeiro esse mundo, pensa, por exemplo, o avião, ninguém vai subir num avião aqui, qualquer um de nós aqui, eu que vim de São Paulo de manhã, se tivesse alguma dúvida que voaria. Eu fiz estratégia lá na Embraer, todos os conceitos, todos os projetos de aviônica, as partes mais sofisticadas, eu falo que o avião é um artefato interessantíssimo nisso, porque nenhuma parte dele pode voar sozinha, todas elas contrariam o princípio da aerodinâmica, da questão do peso, e a harmonização daquela coisa trambolenta, pesada, voa. Quando você junta, e claro que ao produzir um avião, está usando profundamente conceitos que são de experimentação reflexiva, modelos matemáticos, outros, sem concepção do conceito, que é um instrumento da filosofia, né, de pensar o mundo. Se você parar qualquer pessoa, você está brigando, me fala o conceito de por que está... Ah, eu não tenho. Você tem um vazio muito grande. Essa questão de separar a ciência também e filosofia foi muito fortemente. Então, a igreja foi bastante combatida na estudo do pensamento científico depois disso. No Renascimento, passa-se, então, da visão teocêntrica, estou sempre fazendo uma viagem aqui na linha de tempo, ou seja, Deus está no centro da relação, a divindade
E não se esqueçam que a gente vem com todo o repertório do politeísmo. Você já imaginou quanto demorou para a gente, e vai demorar ainda para a gente refazer os contratos? Se a gente tinha um Deus para a chuva, um Deus para isso, um Deus para aquilo, imagine a hora que a gente tem um Deus único. É de ter bastante compaixão nossa com a humanidade para entender esse Deus, porque a complexidade da gente desaprender o repertório mítico instalado pelo politeísmo e outros caminhos vão levar muito tempo. E aí tem a questão que poucas pessoas tinham também acesso ao conhecimento teológico. Muito poucas pessoas achavam que grande parte da sociedade era receptor cultural. Tem muita gente que ainda acha isso. O cara vai lá na sala de aula, fala alguma coisa, da Câmara, do Senado também se fala um monte de coisa. Cada um tem o seu Deus falando de algum lugar, centrando em si a estrutura do pensamento. E ela passa, então, para a questão antropocêntrica. Também aí tem esses problemas, que o homem, de repente, sai da relação do divino e se centra no sujeito, com todas as suas imperfeições, arrasta essa relação antropocêntrica. Até hoje, e nos dias de hoje, nós estamos vivendo o auge de uma relação antropocêntrica. Todo mundo, eu sou o melhor, o mais bonito, o mais sexy, o mais endinheirado, o mais correto. Toda uma relação muito interessante. Quando esses câmbios acontecem, eles entram com corrente geológica, mas a humanidade não consegue evoluir na mesma proporção da estrutura de conhecimento, porque o cérebro é ainda um instrumento um pouco mais, a parte menos conhecida nossa ainda. Bom, então as explicações vão passando do plano da transcendência do divino para o campo da experiência humana. E aí ocorre a singularização, porque a experiência que você tem pertence somente a você. Eu divido com você, você divide comigo se você quer. Então você não tem mais um repertório comum. Bom, nesse ciclo, eu acredito que tenha havido um esvaziamento muito grande da onde se centrava as crenças do homem para cobrir o vazio, né? Aqui não vai nenhuma frase assim, mas eu li uma frase de um francês que me chamava assim, muita atenção, que ele falava sobre as maquiagens num desfile de moda, dizia, olha, as mulheres excessivamente pintadas, aqui não é machismo, tá, escondem dentro de si a palidez dos seus desapontamentos. Toda vez que a gente tem um câmbio forte, né, é a direita para a esquerda, é a esquerda para a direita, não sei o quê, qualquer câmbio leva muito tempo para que o grau civilizatório alcance o sentido maior desse ponto. E como o homem é imanente, a vida não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Então, cada coisa que vai se somando na estrutura do conhecimento, o conhecimento é um grande ajuntamento de informações e que vão intensificando a complexidade. E o paradoxo da questão do grande racionalismo é que há uma tendência para o sujeito voltar, quando as coisas se complicam muito, a gente volta às origens. Esse que é o que está acontecendo no processo antropocêntrico agora. A gente começa a voltar às nossas origens. É tanta perplexidade que o cara diz, acho que é melhor ter segurança, voltar para casa, família, eu quero isso, quero aquilo. Aí vai. Bom, mas acontece o apogeu do mercantilismo e do racionalismo, ou seja, todo mundo tem uma felicidade embalada numa pílula, em alguma coisa para te dar. A palavra consumir, do latim, significa aquilo que tem um fim em si mesmo. Então, o mercantilismo, numa sociedade mais mítica, uma sociedade mais erudita, no sentido mitológico, mais transcendente, tinha pouca chance de ser mais para cobrir o buraco do vazio. Deu certíssimo. Então, a gente tem que olhar historicamente essa questão. Descartes começa a falar, se ele penso, logo existo. Você acredita que a maioria das pessoas, em qualquer instância de interlocução, eram tidas como acéfalas, de não pensarem? Às vezes, a própria autoridade do marido dentro de casa neutralizava a esposa. E tinha os poderes. A sociedade era uma sociedade muito simbólica de representação e tudo mais. E esse pensar logo existo
vai fazendo assim, você tem o direito, a liberdade, o dever de pensar, e a partir do que eu penso, eu existo. Ou seja, grande parte dos atos, quando se fala da pessoa com a questão da sustentabilidade e desconhecimento, é que tem uma parte grande dos nossos atos que são inconscientes. A gente, às vezes, não percebe. Se tem gente que chega uma multa lá do carro para ele, né, ele diz, pô, eu não passo em sinais vermelhos. Ah, mas está aqui, o senhor passou. O ato inconsciente. Então, a grande questão da vida é tornar consciente o sujeito. Então, eu penso, logo existo. Quando eu não penso, até as coisas mais bobas a gente dá, eu uma vez falei aqui no FAS, dá objeto à coisa que pertence ao sujeito. Tem gente que ainda fala assim, poxa, o meu cheque especial estourou, o meu cartão não anda bem. O cartão não pensa, ele não existe. O cheque especial também não pensa, ele não existe. A decisão que o sujeito toma passa a existir só quando nós tomamos a apreensão do significado. O significado tem uma significante para nós, que é a particularização desse significado, e é impossível a gente emitir algum posicionamento na vida se o grau da nossa opinião, quando nós temos que tomar uma posição, vai variar na nossa tomada de decisão. Então, aí daria para ficar horas falando sobre essa questão de pensar e existir. E o paradoxo, eu vou falar isso, da vida, é que ela é vivida e depois a gente entende o que foi vivido. Tem uma janela de ato entre o espaço e tempo. Por isso que muita gente vai ter uma velhice muito difícil. Porque quando chegar a conta, né, do hiato, a ver o que foi vivido, eles não têm mais tempo para voltar para viver o diferente, o que fora vivido, é bem complexo. Aí, Newton, por exemplo, pega a formulação da matemática, a concepção mecanicista da natureza também. A matemática ela é um barato, porque 2 mais 2 é 4, ninguém discute essa verdade. Entretanto, ela é capaz de encerrar qualquer assunto. Até o governador vindo assim na TV lá, eu vejo em São Paulo, dizendo, o crime diminuiu, agora era 40%, estamos em 32%. A polícia está sendo extremamente eficiente. A economia vai muito bem, e está o povo ali na situação passando fome. É muito interessante a gente ver esse tipo de coisa, porque na Revolução Francesa, que marca o início da Era Moderna, no 5º dia em que os reis estavam comemorando com estatísticas, lá tinha os KPIs também, lá os indicadores, foi o primeiro evento em que a França fazia um balanço das grandes conquistas do Império. Só que o povo do outro lado de Versalhes passava fome. E faziam a festa, tinha 8 dias, quando as comitivas estrangeiras foram embora, pegaram os reis, os deputados, e tudo, com as cadeiras e tudo, e jogaram na rua. Mas estavam lá todos os grandes números do Império Francês. Todas as conquistas. Todas na melhor expressão matemática. Vocês acreditam que hoje, se fosse um problema do mundo em resolver em modelos matemáticos do avião, a ida a outros planetas, a gente tinha algum problema? Não tinha. O problema é que a matemática, quando usada, ela pode ser usada, tem contabilidade criativa, tem maneiras de mostrar a evolução de desmatamento. Então, a gente tem um problema com a matemática, que é a estrutura de concepção. Tudo depende da natureza e índole do sujeito, né? A teoria da gravidade também é um negócio super interessante, porque ela é uma questão que não propiciaria nenhum desenvolvimento do quais nós temos hoje, inclusive as viagens espaciais, a outra com relação à gravidade. Mas eu acho uma das coisas mais lindas da gravidade são as árvores. As árvores crescem para cima, né? Nossa, Benatti, que interessante. Elas crescem contra a gravidade. Levam água no mais alto. Já parou para pensar nisso? São um dos únicos seres assim, que desafiam violentamente a estrutura de gravidade. Alguns animais voadores também desafiam essas leis de gravidade. E hoje a gente está nesse caminho. Mas são divisores de água que eu quis mostrar, que esses marcos levaram às estruturas da ciência. Bom, no século XVIII, queria também colocar um pouco esse caminho, nasce... Eu estou deixando sempre umas ilustrações dos livros, eles são reais, viu? São para ler, quem quiser depois, quem gosta de ir no sebo e tal. O positivismo de Comte também, ele considera a ciência como um paradigma para todas as formas de conhecimento.
Então, hoje a gente tem essa grande divisão do cientificismo, que tudo a gente quer cientificar, por isso que a gente tem essa alternância imensa. Ovo faz bem, ovo faz mal. Malhar é bom. Não, malhar também não é tão bom. É uma questão da cientificação. A gente quer explicar tudo. Tudo. E tem coisas que simplesmente nós devíamos aceitar. Não digo assim, apóstolo Benetti, que conformismo. Não é, existem coisas que são... Tem coisas, por exemplo, tem gente que pergunta, por que a nuvem está parada lá? Você fala a diferença de densidade, a temperatura, que é a corrente de vento, tal, tem dinâmica e tal, fluxo estático, diferença de temperatura. Ora, mas tenha paciência, precisa de tanta coisa para simplesmente admirar algumas coisas. Tem algumas coisas que nós temos que... Eu ainda acredito que é melhor admirar. Então, quando cria essa estrutura do positivismo, essa é o que está escrito na nossa bandeira Ordem e Progresso, é uma ideia do positivismo. Por isso que eu falo para você que depende muito da mentalidade. Pode ser que essa ordem e progresso seja alcançada com uma ditadura. Pode acontecer. Eu pego no passado e pela ordem ninguém pode ficar conversando na rua. Quando eu era estudante, tinha ainda esses manifestos dessas relações. Depende muito da minha interpretação. Então, o positivismo cria, então, essa sociologia e a busca, então, de estudar a sociedade. Hoje, todas as ciências sociais ainda estão bastante contaminadas, já está mudando bastante isso, mas ainda pela matemática linear comum, que analisa estratificadamente dados. Então, você tem muita dificuldade, né, de entender números mais subjetivos. Hoje, essas áreas de inteligência artificial e de dataísmo, novas religiões matemáticas, estão cruzando elementos de ciência. Por exemplo, o Bolsonaro ganhou uma eleição aqui toda feita em cima de saber estudar bem a relação de mídia e estudar bem os mecanismos de WhatsApp e outros mecanismos de mídia digital, que são de outra linguagem, de outra cientificidade. Ou seja, hoje, naturalmente, tem gente estudando melhor os fenômenos sociais, a igreja estudou profundamente essas relações, mas ele cria também o cientificismo para estudar essas questões. Só queria ver quanto estou de tempo ainda, que eu não estou, como estava atrasado, eu perdi um pouco a noção do tempo. Bom, esses paradigmas de conhecimento científico se constrói o senso comum do rigor científico. Então, todo mundo acha que só tem uma maneira de resolver as coisas pelo cientificismo. Tá bem. Você vê que nos dias de hoje, você vai a um médico, por exemplo, eu estou fazendo esse reflexo porque isso aí está para ler, vocês leem, os anais ficam aí, podem ler assim com tranquilidade. Hoje você vai ao médico e pede 500 exames a você. Ele tem um extremo rigor científico, embora tenha muito parte dos exames, algum deles 50% de falso verdadeiro, mas você quer o rigor científico. Então, muitos dos médicos estão perdendo, inclusive, a capacidade de diagnosticar outras coisas. Mas eu estou pegando esses laços dos paradigmas cartesianos e a própria visão do positivismo, mas que no século XX a gente acaba constatando que as ciências evoluíram, no entanto, a gente não superou os principais elementos que o positivismo trazia também para dentro das ciências, que era melhorar a igualdade social. A Revolução Industrial também tentou fazer isso, e outras desigualdades sociais foram sendo mantidas apesar da evolução. Ou seja, o homem ainda é uma entidade que tem que ser estudada profundamente. Né? E a nossa perspectiva sobre... Já pensou em imaginar o homem um animal? É uma coisa. Se se é filho de Deus, é uma outra perspectiva. Se é uma entidade divina, é uma outra perspectiva. Depende muito se a medicina vê a pessoa como a vida como um bem absoluto ou vê a vida como um bem relativizável. Então, essas questões são muito, muito complexas. Depende... a gente tem uma visão melhor do homem, mas o paradoxo é que muitas dessas ciências criaram um mecanismo de destruição do próprio homem. É o paradoxo, né? E a gente tem que pensar. A minha ideia, assim, com essa palestra, é da gente refletir sobre isso. A gente, às vezes, acha que está tendo um volume imenso de conhecimento, mas
muitas vezes, essa própria excesso de cientificação é extremamente destrutivo. É muito destrutivo. A gente pergunta assim, que direito tem um médico de dizer para você, amanhã você morrerá dessa doença que você tem? Essas discussões da bioética, as questões todas que a gente acha, o cientificismo que coloca, essas profissões não vão existir, isso aqui não vai existir. É muito cruel, né? Muita coisa é cruel. Quando a gente vê os assassinatos em números, também são cruéis, são todos cruéis. Bom, diante disso, vai nascer e se interrompe o paradigma do cartesianismo e a gente começa a falar, nossa, a viagem foi muito dura, chegar aqui tão depressa, assim, dessa dimensão do holismo, do grego, que é a dinâmica do todo, que começa a ver as ciências mais juntas que é um momento que nós estamos vivendo, de uma relação mais de interdependência, de integração e de base sistêmica nas reflexões. Agora, você imagine que miscelânea é lá dentro, nós podemos imaginar, se a gente vem arrastando, nós estamos no século XXI, com gente vivendo no planeta, em alguns lugares da Austrália, que não tão longe aqui, ou na África, praticamente do mesmo jeito que se vivia na época da pedra, com imaginários. Quando eu aceito, por exemplo, eu moro em Higienópolis, em São Paulo, e eu moro num bairro assim, até interessante, mas quando eu desço 300 metros da rua da minha casa, está o elevado Costa e Silva, e um monte de gente dormindo lá embaixo da rua, ou numa noite de chuva, vivendo igual um homem das cavernas sem caverna. Então, há muito paradoxo. Então, se o conhecimento não transformar o sujeito, se o que você sabe não transforma você, existem muitos tigres de papel, e na abertura foi colocado aqui, o conhecimento só é transformador se ele é uma porta que se abre para o outro. Essa é a minha modesta visão. A porta, quem usa o conhecimento para uma porta que se abre para dentro, ela emperra. Então, nunca nós tivemos tanto conhecimento, tanta gente com um grau de acesso ao conhecimento, mas tanta insensibilidade e tanta falta de visão sistêmica. Eu vejo isso é um ponto que eu considero importante. Bom, eu só falei para resumir quais são as grandes contribuições. Galileu, então, deixa de lado todas as conotações medievais e começa a transformar um estudo natural, porque no sistema mítico, os estudos naturais eram ofensa contra a natureza. Você estudar um raio, um trovão. Galileu disse, não, tem que estudar esse negócio, vamos ver. E graças à ruptura dessa relação com ele, começa a aparecer o método investigativo. Ou seja, tem um modelo, tem uma forma de estudar. Tem muita gente até hoje que está para lá antes da base de Galileana. Ele vai fazer a prova, não estudou nada, nem tem método para estudar. Você acredita que foi descobrir, quando estava no Japão, o que era os indicadores de ESPN do livro, de qualifying, dos livros da biblioteca? Eu não sabia pesquisar, porque aqueles números, cada parte do número é um código. Eu ficava perdido na biblioteca, até que alguém falou assim, Benatti, é assim, ó, o 0 é isso, o 4 aquilo, o 0,80 aquilo, do meio aquilo. Quer dizer, há um método e uma maneira de você estudar. E do grego quer dizer caminho. Agora, o Waze descobriu isso e diz, cara, eu ponho aqui e vou pelo Waze, certo? Galileu diz, você tem um método para se mover, tal, principalmente naquele tempo que as coisas eram perigosas, tinham feras, tinham coisas desconhecidas. Newton, em 1642 a 1727, procura unir matemática e a física, ou seja, a física é uma ciência que procura dar movimento às coisas, e a matemática reúne padrões de experimentação que permite você desenhar um avião inteiro em concepção de experimentação reflexiva. Depois, quando você junta as coisas, o negócio vai voar assim, mostrando que, na prática, a teoria vale sim, desde que exista um método investigativo, porque se você não tem método, você não consegue criar um ciclo de evolução no aprendizado, porque todas as outras gerações que vêm não levam o legado. Então, essa relação é importante. Bom, aí Newton procura a matemática física, fortalece também o método empírico e estabelece a presença da lei da ordem na natureza mediante suas descobertas dos corpos celestes. Paradoxalmente,
Newton, bastante conhecido pela estrutura, o Kepler e outros, na física, mas Newton olhou para o céu e viu que a ordenação celestial, a mecânica, isso ajudou muito a agronomia, a agricultura, o entendimento das marés, outras coisas que a gente não vê, porque ele dizia assim, os corpos celestes se reproduzem, têm os movimentos sincrônicos, tem uma harmonia lá cósmica. Muita gente achava que a gente estava tentando construir essa harmonia por uma interpretação como observador, dizia que a natureza era... A natureza não é dócil, mas ela é harmônica. Há tanto que você pegar uma molécula de água, H2O, né? H, hidrogênio, é altamente explosivo, oxigênio, elemento da combustão. Se você quiser explicar cientificamente por que a água apaga fogo, dá um trabalho danado. Porque as duas substâncias são possíveis para entrar em explosão, enfim, por aí. Você imagine, né? Eu imagino, você já viu alguma vaca olhando o azul incomestível do céu, né? Uma vaca assim à noite, no pasto, reunida, um monte de vacas. Assim, nossa, estou pensando que lua maravilhosa. Eu hoje estava andando assim com o touro vizinho aqui, eu vi uma paisagem belíssima. Lá tem um campo que amanhã vai ser um capim tal, maravilhoso para nós. Hoje, quando eu vejo muita gente assim com o celular assim, andando, parece a vaca, né? Porque está assim. Agora tem até um negócio de aviso para você não cair nas faixas. Não tem. Em Londres está tendo agora uns avisos que você está assim olhando e a câmera olha que você está olhando no chão, toca um alarme lá para o sujeito. Ou seja, é tão primitivo isso que o telefone celular nada mais é do que, do ponto de vista do brinquedo, um jogo de luz e sombra. Aí faz escuro, a gente brinca de Deus. Faça-se a luz. Aperta o dedo e a luz vem. Aí apaga de novo. Aí a gente, de novo, põe o dedo lá. E é essa capacidade de prender o sujeito no quadro de referência primário. Aquilo que está dentro do toque do sujeito. A pessoa se sente onipotente, podendo, de repente, mandar uma foto, um celular a alguém. Então, graças a Deus, Newton olhou para o céu. Eu falei isso porque o Nietzsche, né, no livro dele lá, de um dos livros do Nietzsche, que são sur la raison humaine, ele fala que a vaca era mais inteligente que o homem, né? Porque a vaca rumina, fica pensando. A gente, quando tem a diversidade, uma contrariedade, reage, faz o touro, né? O touro, se você pegar um touro, ele vai dar uma chifrada, aí se tiver uma parede de concreto lá, ele bate. Tem muita gente que é o touro. Por isso que a igreja tem a representação do touro. Isso me desculpe, é minha interpretação, não é teológica, né? Mas tem o touro, tem a vaca, boi e a águia. A águia já não vai, né? Você não vai torear uma águia. Tem o leão, não vai torear o leão. O leão vai pegar o camarada, não. O touro vem em cima da capa do toureiro, né? Muitos de nós é assim, aquela vaca. Por isso que falou um menino, eu não sei de quem, da música, que povo marcado, povo feliz, o gado. A gente segue turbas de movimentos, principalmente da moda, movimentos imitativos, feito uma ordem que não pensa, assim. Vai andando, seguindo a corrente para ser o mesmo, né? Nas organizações a gente vê muito isso. A pessoa abre a janela do futuro para discutir sustentabilidade, quem senta na mesa é o passado. Mas aí está travestido desses caras, de outros pensamentos. Coitado desses homens, nem foram entendidos. Ou quando você pega a Gênese, se o homem é imagem e semelhança de Deus, você acredita que a gente entendeu aquilo? Ainda não. Só Cristo, outros, né? Os judeus com o Pentateuco, cada povo com as suas regras. Bom, eu vou pular esses slides, por causa dos 10 minutos, né? E vou à época contemporânea, então, ela deixa de falar em certezas absolutas. Esse é o grande problema agora. Tudo que era certo que os antepassados nós disseram, agora pode ser que não valha. E que vamos ter que abandonar as certezas e abre-se a janela. É bem simples, pessoal. Você imagine todas as regras teológicas, todas as outras regras vindas de outras ciências, qualquer uma das outras ciências, ela evitava que o sujeito estava tudo pronto. Então, a liberdade que a gente tinha era seguir. Né? Tem muitos povos que a gente segue estrito senso que está escrito em alguma coisa. Você vai a Israel, que é uma sociedade extremamente desenvolvida,
que está escrito no Pentateuco, o judeu vai seguir, porque ele é um povo que acredita profundamente que aquela é a palavra de Deus. Eu acredito também que o padre, quando eu vejo padres antigos fazendo um casamento, lendo o texto sagrado, porque não pertence a ele, né? É a palavra divina. Ele podia até não se sente na autoridade de falar, olha, já fiz 500 casamentos, vou fechar a Bíblia, porque ele vê autoridade na relação textual, né? Então, se vê que nós estamos, na verdade, cada vez mais contestando mitos em torno hoje da ciência, profundamente. Essa era a diferença. Nossa, Benati, até aqui agora, gastou a palestra inteira para falar que agora a gente só trocou o santo, né? Trocamos o pensamento mítico por mitológico e vamos por uma relação. Nós temos um novo Deus para acreditar, mais ou menos também quando Moisés desceu da montanha, e o pessoal estava fazendo homenagem ao Deus de ouro, o Deus de Baal, daquele Deus lá deles. Bom, a concepção contemporânea da ciência está muito distante da visão aristotélica moderna, nas quais o conhecimento era aceito, como científico quando justificado e verdadeiro. Hoje, qualquer pessoa fala de tudo. É uma miscelânea, né? Você vê gente falando de tudo. Todo mundo conhece tudo. O que você deve fazer para ser feliz, qual a maneira de namorar a esposa, como é que cuida dos filhos. Prolifera-se um monte de gente, porque tem vácuo, né? Há um vácuo existencial profundo. Bom, eu vou até mudar de lado, porque até eu tentei mudar a cor do slide aqui para dizer que não é que eu vou ficar na direita agora, não vou só mudar aqui de lado, assim, mas a ideia é, então, se toda essa relação da evolução do conhecimento na história da humanidade, vindo lá dos homens caçadores, e para não ir mais atrás, para trás, lá, com o homem de Neandertal e todos os outros que vai na história, onde a gente vai, para onde a gente está indo. Bom, eu gostaria de falar alguma coisa também, vou ser rápido aqui também, nesses 10 minutos. A modernidade, apesar de tudo que a gente fala, ela é um contrato extremamente simples. Eu vou aqui colocar minha visão um pouco mais assodada, um pouco mais ácida disso, porque a gente está nós estamos falando de sustentabilidade, é que a modernidade é um contrato simples. Ou seja, é isso que a gente tem que olhar bem. Os humanos concordam em abrir mão do significado em troca de algum poder. Vai de comandar um povo ou qualquer coisa. Então, hoje, você tem um sério problema da relação com o conhecimento, porque os níveis de convicção, coragem e persistência do sujeito em levar alguma coisa pode ser imediatamente substituído por alguma dose de poder, autoridade ou influência. Então, o que marca a sociedade moderna é exatamente essa questão da troca do significado. Eu vi o Bauman, tive a felicidade de ser, uma época, professor, assisti 2 palestras dele, ele perguntou assim na plateia, quando estava começando a internet, quantos amigos você tem? Uma moça lá inglesa falou, tenho 5.000 amigos. Ele falou, nossa, que interessante. Eu só tenho... Aí outros falaram 1.000, outros... Era um congresso lá que ele foi falar sobre sociedade líquida. E ele falou, eu tenho 5. Aí, como ele estava com 81 anos na época, ele falou assim, 5 não, bem. Minha mulher morreu. O meu amigo Jean também, pensando bem, é 3. Pensando bem, é 2 amigos. Ele disse, não, com certeza, a diferença entre a moça inglesa, que tinha 5.000 amigos, e o Bauman, era nenhuma, era a forma de fazer amigos. Era do jeito que ela conectava 5.000 pessoas e desconectava os 5.000. E o Bauman estava pesaroso por lembrar que já era um defunto algum dos grandes amigos dele, inclusive a companheira. Então, se você dá poder, tudo que te dá poder está baseado nessa relação. Então, o plano cósmico no passado dava vida pelas suas leis, mas também restringia o poder humano. Ou seja, muita gente ficou preso achando que Deus era vingativo, que Deus punia. Ou seja, nós atribuímos a Deus muitas das características do humano. Ou agora a gente diviniza o humano ou não tem saída para a civilização. Para mim, a sustentabilidade é essa a questão. É divinizar aquilo que foi dessacralizado. Mas se a gente continuar na luta para o poder, é uma coisa muito interessante. Nesse passado, o script, o roteiro, eu deixei assim exaustivos os textos, para que depois as pessoas possam ler
e ter uma compreensão melhor. Ou seja, o script era pronto, não podia ser alterado. A gente lida muito fortemente com relação ainda à tradição. E a gente tem uma série de, se a gente for olhar a geopolítica, governo, alguns estão voltando à relação de tradição. Né? Você pode ver nós mesmos no Brasil aqui, quando alguém faz uma proposta de retomar um final feliz para a gente, que você vai ser seguro, que você vai ter isso, que você vai voltar a crescer, todo mundo vota para dizer, eu quero a minha zona de poder em relação a esse espaço que eu não tenho. Porque os scripts estão abertos. Ou seja, sem um roteiro, os humanos não desempenham nenhum papel em nenhum grande drama. A maioria de nós também não tem nenhum planejamento ético, estético, moral, religioso, político, econômico, financeiro. O que a gente espera da vida se a gente anda com uma folha em branco dentro da vida da gente? Que a gente vá para o sinal onde tiver alguma luz nas sombras que está o mundo. E nem todos os caminhos são boas escolhas, né? Ou seja, hoje o homem não vive nenhum grande drama. A gente não pode chegar honestamente no espelho da nossa casa e nos ver acometido da peste, da fome e da guerra. Pelo menos ainda aqui não chegamos, até temos algumas sombras disso, mas não tão grandemente. Então, o ser humano não está ocupando um drama, por isso a vida também está banalizada no sentido dessa relação. A criança já ocupou drama, o velho já ocupou drama, hoje nem o ser humano está no centro do drama. O mundo moderno também não acredita nos propósitos. A gente até faz promessa. Até um dia, no meu padre que confessou, eu fui fazer uma promessa que eu não ia mais fazer de uma coisa. Ele disse, Renate, faça um propósito, porque amanhã você vira aqui e se sente pelo menos moralmente abalado. Então, a gente tem poucas pessoas que fazem propósitos. Tem um esvaziamento de propósito. Então, isso é uma questão que destrói até a própria base necessária de utopia que a gente tem para viver, para fugir da frase peçoniana que eu falei lá no início. A parte boa é que não há predeterminismo, ou seja, a nossa agenda do ponto de vista ético pode ser regulada por 3 perguntas-chave. Eu quero fazer uma coisa? Às vezes eu quero, mas eu posso? Às vezes quero e posso, mas eu devo? Eu tenho comigo essa ética pessoal. Uma dessas coisas que eu não consigo responder é porque, para mim, é ético, vai contra a estrutura dos meus valores, aí eu prefiro voltar não à modernidade, mas a um passado, onde ainda exista um nível residente de convicção em mim. Acho que a gente tem que fazer as escolhas, senão as pessoas escolhem pela gente. É um mundo muito influente nisso. Bom, ou seja, a onipotência também está bastante... Por isso que eu falo que é duro essas questões de sustentabilidade, porque significa vencer a si mesmo. É isso que eu quero tentar dizer nesses slides. A onipotência está bem ao alcance de nós, está bem aqui abaixo dos nossos pés. Mas, muitas vezes, a onipotência nos leva, o paradoxo dessa onipotência é que nos leva a abismos profundos. Pela luta por poder, por dinheiro, por posse, por vaidade, por qualquer coisa. Esse é o problema do abismo que se desenha nessa saga do poder. Então, na prática, a gente tem um universo muito esvaziado de significado, mais ou menos como as perguntas que eu fiz lá, né, de quem era o vizinho do lado, qual era a lua, para onde vai o lixo da sua casa. O cidadão que está num seminário, num congresso de sustentabilidade ou de meio ambiente, ele não sabe como chama o vizinho do lado. Pode ter gente, a gente pode vir nesse seminário e passar no dia 7, sair daqui, a gente sentar com as pessoas, nem sabe o nome das pessoas que estão do lado da gente. Ele não faz... Se eu não existo, como que eu vou fazer? Então, na modernidade, nós prometemos renunciar ao significado em troca de poder. E não há ninguém que nos obrigue a cumprir a promessa ou pagar o preço por essas benesses. Por isso que quando surgem entidades regulatórias, vem ouro, vem isso, vem qualquer... Não gosto de nominar as coisas, o povo adora. Ou quando tem um pai que realmente põe uma regra em casa, a criança adora. Lógico que não pode ser estúpido, né, com relação às coisas do excesso de força. Mas, bom, aí eu estou dizendo que o progresso científico e o poder econômico hoje ele anda muito junto, e essa aliança entre progresso científico e crescimento econômico são sem fim,
quando ela se juntou, porque a economia, o dinheiro não circulava no passado. Então, a esperança de alguém enriquecer no passado, que tem aquela vida modesta, discreta, só podia vir se ele enganasse alguém. Nada diferente dos dias de hoje. Todo mundo pergunta, nossa, como é que aquela pessoa entrou com esse patrimônio, já tem X patrimônio? A coisa não mudou, mas hoje a gente acredita muito nessa relação. Ou seja, quando o financiamento surgiu, as moedas passaram a trocar de mão na sociedade com muita rapidez, e então veio o crédito como um milagre. Está um monte de gente afundada hoje no crédito, porque esse crédito é dado na materialidade, não na sua pessoa. Bom, e aí a gente mostra um pouco das inversões da relação com o capital. Quando o ebola eclodiu na África, essas duas empresas tiveram, na maior catástrofe, são onde a grande parte das empresas, nas grandes guerras, se levantam poderes econômicos imensos. Tem uma lógica perversa, quer dizer, até a catástrofe ela é muito interessante, onde você tem esvaziamento, as ações dessas empresas lá, Bill Crystal e a Technium, cresceram respectivamente 50% e 90%. Se fosse na Idade Média, a gente ajoelharia e rezaria para o céu para o vírus do ebola sair de lá. Então, a humanidade então passou longos períodos da história decrescente sem fé no crescimento. Também tem esse problema. A gente não acreditava que a nossa própria sociedade crescia, por isso que a gente está enfrentando agora esses ajustamentos e excessos ainda, porque foram muitos e milhares de anos cuja a gente não acreditava nesses fluxos de crescimento. Mas será que os mais lentos não seriam mais contributivos? Não criariam menos desigualdade? Bom, aqui eu vou pular essa aqui, porque talvez não vale a pena, mas só queria dizer que, enquanto isso não mudar, talvez a gente tenha muitos fóruns de discussão sobre sustentabilidade. A gente ainda se baseia na firme crença do crescimento econômico como sendo absolutamente essencial. Aí a pergunta fácil, ele será realmente essencial? Se quando você envelhece, eu moro num bairro que a maioria das pessoas lá no meu condomínio estão envelhecendo, ninguém consegue pagar o condomínio. É um bairro judeu e muita gente não consegue mais, porque você não sustenta o que você tem. Então, se a gente vai sacar desse bolo e se os nossos padrões de referência vão se ancorando na competição ao invés da cooperação, eu falei dos morcegos vampiros, porque tem uns morcegos na África que emprestam sangue um para o outro. Mas o sangue não é deles, né? Vem dos outros animais. É a mesma coisa quando as pessoas falam bem, às vezes, muito do comunismo e outro, mas o problema é que o dinheiro não é dele, né? Então, eu lembro da sociedade dos morcegos vampiros aqui, temos factuais. Bom, eu falo que há uma religião comum, porque eu preciso terminar aqui, acho que tem... Tá 5 minutinhos? Ok. Eu falo que a gente tem um problema também no mundo. Todas as religiões... Há uma religião comum, que é a economia no mundo todo, ou seja cristãos, muçulmanos e outros, acreditam no mesmo paraíso econômico. Às vezes discordo do caminho de chegar lá, mas também estão profundamente... Às vezes tem essa relação muito forte com o econômico. A religião está fazendo um esforço muito grande, eu vejo o Papa Francisco, para fazer esse descolamento, mas está sempre muito coesa, também, às vezes, a regimes existentes, só que não é uma crítica, é uma realidade. Né? Não importa a ideologia em que foi gerado, ou seja, tem uma agenda para se vender sempre para muita gente. Então, como que a gente vai mudar a lógica, a dinâmica, se a nossa lógica conceitual? O arquétipo, a estrutura de pensamento, pensa em massificação, universalização, ascendência, crescimento. Ou seja, nosso pensamento é onipotente em relação a... Se a gente não muda isso, como é que a gente vai mudar, né, as coisas, né? Por isso, a gente está pensando que vai precisar achar um outro planeta para colonizar, ou descobrir isso. A gente não resolveu alguns problemas aqui, mas estamos fazendo altíssimos investimentos para as corridas exoplanetárias. Tá? E um potencial colapso de recursos e dificuldades sociais vão se tornar incontornável e com altíssimo grau de injustiça na origem. Ou seja, o grande problema da pobreza é quando a pobreza descobre que a origem dela foi injusta. E aí é um negócio... E hoje se descobre muito fácil. Aí já foi a corrupção, roubaram aqui, fizeram ali. Então, essa questão
é um escárnio, né, com o sujeito. Por isso que temos que dar um rearranjo. Eu não queria aqui tratar de sustentabilidade com ecossistema, porque esse recontrato vem de dentro de nós em relação ao planeta, em relação a tudo que nos cerca. Então, se a gente não repensar profundamente essas questões, de quanto a gente vindo por padrões de conhecimento que se misturam lá dentro da gente, e grande parte deles é até inconsciente, a gente não vai mudar essa relação. A gente tem que ajudar realmente a trabalhar um pouco mais ou evitar essa linha de colapso social. Bom, nos próximos 20 anos a gente vai continuar consumindo muito mais que hoje. Desculpa, porque como eu ia fazer a primeira palestra, falei, vai ter o fórum inteiro para as pessoas darem uma solução para as coisas que eu estou jogando aqui, que eu não vi solução. Esse é um estudo harvardiano de pouco tempo. A gente acredita também que a engenharia genética, a biotecnologia e outros vão dar jeito, né? E a inteligência artificial e outras equações vai ajudar a gente, nos ajudará a evitar a escassez de recursos. Eu fico pensando muito se a biotecnologia evoluir, e como já é possível, né, como já dizem, e a gente viver 150 anos. Estou falando eu, coitado da minha mulher, né? Porque eu fico pensando assim, eu vivi aos 150 anos de idade, teria um filho mais ou menos pelos 50, né, porque tinha ainda 2/3 de vida para viver, teria mais todos os outros anos para viver, e como que eu iria ficar com o meu imaginário de um homem velho, andando ainda com Galileu, Newton, homem das cavernas e trogloditas caçadores? Vivendo 150. Eu seria insuportável comigo mesmo. Eu falava, minha mulher não mereceria isso, pelo menos eu digo assim, mas talvez a grande revolução que essas ciências vão ter juntas que fazer é em relação à questão do imaginário, a criar outros imaginários. E a gente vai arriscar o futuro nessas apostas e descobertas de milagre da ciência? Essa é a questão, se a gente vai continuar acreditando que vai vir a ciência e vai resolver. Quer dizer, eu não vou fazer uma palestra de clarificação, de provocação, como foi dito aqui. Será que a gente acredita numa nova arca de Noé tecnológica? Todo dia a gente acredita. Eu tive a chance pessoal, por uma causalidade da vida, de acompanhar bem de perto a situação do Bolsonaro por amizade com outras pessoas. Se ele não tivesse no hospital onde ele estava, eu não estava vivo. Então, se a gente tiver uma nova arca de Noé, quantas pessoas embarcariam lá? E se a lógica de capital fosse a mesma de hoje, das bases que a gente viveu, olha que a gente estaria mais atrasado que a arca de Noé. Porque seria inacessível às pessoas. Bom, vou terminar aqui. Eu acho que a inteligência artificial, né? Vocês me perdoem, viu, porque sair da Grécia, vai andando assim para vir na inteligência artificial, demora um pouco de tempo, né? A inteligência artificial, nos próximos 10 a 20 anos, deve obsolecer 47% dos empregos atuais. Motoristas, médicos, advogados, grandes profissões que estão aí, não sei se vão acontecer nessa velocidade. Se pensa, a gente já tem o robô que mais agenda consulta médica nos Estados Unidos hoje, ou aliás, o médico de maior tem agenda médica é um robô. E o Watson, por exemplo, reúne a capacidade de medicina das 15 maiores escolas de medicina. Aí eu vou fazer uma provocação, eu vi, e isso é uma verdade, há 15 dias atrás, o Vaticano tem um app, acho isso moderno, interessante, eu fiz uma sátira, né, porque tem um robozinho que faz você se preparar para a confissão. Você segue lá, quem tem curiosidade, entra no site do Vaticano, tá, como eu vou preparar uma confissão. Talvez eu fale, será que vai ter um robô padre, né? Também não sei, mas estou brincando aqui, mas pode ser, né? Quando a ciência evolui, eu estava falando hoje para o Guaranha no almoço, a gente chama assim, vale do estranhamento. Quando você entra um robô servindo pizza para você na Índia, você estranha no primeiro dia. Mas quando o vale do estranhamento passa, a gente não tem problema nenhum de ver uma família inteira na mesa, todo mundo com tablet ali, porque a estranheza seria estranho todo mundo conversando, né? Tendo um papo, tal. Ou seja, assim, os novos empregos vão surgir
E no passado a gente dava um jeito com a sociedade, porque a transição era mais lenta, mas o que acontecerá, falo, com a sustentabilidade nossa mesmo, empregabilidade, condição de... Obsoleto a gente fica mesmo. Às vezes, com um certo grau de inutilidade natural pelo passar dos anos. Agora, se sentir irrelevante, eu acho que é muito difícil. Então, há uma possibilidade de que as acelerações dos processos de evolução criem grandes janelas de insustentáveis na natureza humana, do ponto de vista do modelo que o emprego hoje. Bom, hoje, no passado, esses empregos sempre foram ocupados por pessoas menos qualificadas. Na indústria, quando surgiu a Revolução Industrial e tudo mais, essas pessoas foram operadas mais. Hoje, a acomodação dos grandes hordas que vão estar sem trabalho pode ser uma relação bastante difícil. E o que a gente vai fazer com tantos desempregados? Esse RBU, aí, a renda básica única, a Europa, a Itália em Livorno, a Holanda, os Estados Unidos estão fazendo experimentos que a sociedade é mais ativa quando você põe um certo volume de capital. Né? Na Itália, na Holanda, é 576 euros, esse eu vi mais próximo, e essa cidade que sofreu mais impacto, todo cidadão recebe durante 2 anos esse dinheiro, e se percebeu que a cidade progride mais. Só que tem que saber o que é esse B e o que é básico. E o Estado, por exemplo, na China, essa renda básica única é substituída pelo Sistema Básico Único, que na social-democracia é meio parecido, assim, você dá saúde, você dá escola, você dá alimentação, você dá assistência, mas você não dá dinheiro na mão. Aí chame o nome que quiser, bolsa, isso, tem gente que mete o pau, eu não vou entrar aqui em mérito das questões, mas a sociedade está chegando à conclusão que, para conter uma dinâmica de fluxo de não convulsão social, vai ser obrigada a criar janelas, talvez seja o principal mecanismo de redistribuição de renda, as SBUs, ou a RBU, Sociedade a Renda Básica Única e tal. Bom, como essas impressoras, a relação com a tecnologia e inteligência artificial vão destruir bastante dessas relações, a gente tem que começar a discutir esses temas. O que é uma renda básica única? A gente tem que preocupar, talvez, com o condomínio, como a gente vai sustentar a base que ninguém esteja em zona de superveniência primária, não consiga sobreviver. Bom, ou seja, o que a gente vai fazer, mesmo dando dinheiro para essas pessoas? Será que elas vão se sentir bem estando desocupadas? O que vão ser essas novas profissões? Detetive de dados? A gente tem isso nas eleições, né? Psicólogo de robô, que vai lá, um robô entra numa crise terrível, tal, existencial, vai lá. Bom, na verdade, a gente não sabe. Só a gente sabe que 65% das crianças hoje, que estão na escola de ensino médio, vão trabalhar no emprego que ainda não existe. E aí, como que as universidades e escolas vão se preparar para isso? Bom, as habilidades técnicas vão obedecer ou vão entrar numa obsolescência muito dramática. Essa escola eu conheci aqui, a Minerva School, é uma escola que está trabalhando mais a estrutura do comportamento. Que os robôs, eu vou colocar aí, os robôs podem até serem fantásticos, mas não conseguem sentir. Essa é a fronteira. O sentimento é impossível, ou a consciência, ou seja, o nome que for, que se dê, a dimensão afetiva vão ser essa. E aí eu estou colocando, para finalizar, que, basicamente, a gente vai ter uma volta muito profunda das competências antropológicas. Vocês desculpem os nomes também aqui, né? Eu falo assim, porque numa palestra sobre conhecimento, as competências antropológicas são as de relação do homem com o homem mesmo. Tem as praxeológicas, que são as técnicas, os modelos de lógica e processos, e tem as epistemológicas, que é onde se estuda profundamente o discurso, o conhecimento mais profundo. Todo país que tem alto nível de P&D, pesquisa e desenvolvimento, tem alta dimensão epistemológica. E a gente está voltando para quanta gente já não ouviu isso? As profissões do futuro são as pessoas que vão ser capazes de resolver problemas mais complexos, ter um pensamento crítico mais forte, maior criatividade, ser capaz de lidar com pessoas, trabalhar em equipe, enfim. Esses 10 itens que eu coloquei, porque a hora já acabou. Mas, desculpe se a viagem foi
tropega e atrapalhada em algum ponto do caminho, eu vou permitir me descer por ali mesmo, eu não vou sair aqui na escada que vai lá na rua. Mas o que eu queria dizer, como pensar a sustentabilidade na mecânica do mundo só, com a questão de resíduo, de lixo e tal, se a gente não pensar essa relação sobre o conhecimento sobre nós, é porque o conhecimento sobre nós, de nós sobre nós mesmos, em relação a nós e o mundo, é que muda o mundo. O contrário não é verdadeiro, porque a experiência de cada sujeito é singular. Então, a partir do momento que o sujeito começa a refletir sobre essas relações, sobre esses impactos, né, você vai, para mim, a maior preocupação com relação à sustentabilidade no mundo é a miseralização do saber. Você vai criar, provavelmente, outros níveis de desigualdades, porque o mundo econômico está integrado horizontalmente, mas as verticais de profissão, o mundo vai cada vez caminhar para uma exaustão muito grande de desigualdade. Essa eu vou deixar para o seminário, porque vai ter o nono FAS, aparecer que nem os filmes, né? Tem série, né? E a gente vai discutir isso e achar alguns caminhos para alguma dessas respostas que a gente precisa encontrar. Mas a gente está vivendo um momento assim muitíssimo interessante de transformação na estrutura do conhecimento. Porque a experimentação reflexiva é um negócio assim que vai trazer clãs de pessoas que têm altíssimo conhecimento, mas concentrado num nicho muito pequeno de pessoas. Você vai criar... Eu deixei outros slides aqui para que alguém, quando tiver tempo e quiser olhar, e eu estou dizendo que o alfabeto do século XXI é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender, que a inteligência vai continuar sendo valorizada, que é a capacidade de resolver problemas, só que sem a inteligência, sem consciência, é vã. E aí está, né, as belezas da tecnologia que as pessoas dizem, em 2045, em 2029 já tem um robô lá massivo que vai ser mais inteligente que um ser humano, e em 2045 diz que um computador será mais inteligente que toda a humanidade. Entretanto, os computadores não podem sentir. Ou seja, nosso contrato de aprendizado ficou elástico para a vida toda e vai ser cada vez maior. Bom, acho que era isso aqui. Coloquei isso e fim. Ok? Obrigado. Nós agradecemos a presença e participação do Dr. Antônio Benatti no nosso 8º FAS.